vamos falar um pouquinho sobre hipnose, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Trabalho com isso desde alguns anos atrás. O meu primeiro contato com a hipnose foi em 98, né? Onde eu pude ter ali a introdução ao processo de aprender sobre hipnose. Então isso foi um negócio bem interessante. Depois de um tempo na minha vida eu acabei praticando isso e utilizando para ajudar pessoas, né? Eu utilizei na minha vida corporativa e passei a utilizar para ajudar pessoas. Mas eu queria conceituar aqui algumas coisas para você, justamente para que você compreenda um pouquinho mais da hipnose clínica e desse trabalho fantástico aí que a gente tem feito ajudando essas pessoas ao longo desse tempo, tá bom? Então, quem já fez hipnose comigo sabe de algumas coisas que eu vou fazer, pode revisar aqui também do que eu estou falando, do que eu vou falar, né? Então, acho que isso é importante. Na realidade, se a gente pegar para pensar, todo mundo em algum momento entra no estado hipnótico, né? O que seria esse estado hipnótico? Eu costumo falar para as pessoas aqui, e provavelmente você já passou por essa situação também, por exemplo, tá com óculos na cabeça e tá procurando o teu óculos em algum lugar, né? Você entrou num estágio de delírio hipnótico. É natural do ser humano entrar nesses processos de delírio hipnótico, né? Às vezes o tempo passa também, daquele momento que você percebeu lá que o tempo se passou e é um estado hipnótico. O que a gente faz aqui no consultório é justamente levar esse mesmo estado mental que a pessoa tem nesses delírios, nesses processos naturais, mas dentro do consultório para que ela possa utilizar desse estado hipnótico para fazer a parte terapêutica. O que é esse estado hipnótico? A pessoa fica extremamente concentrada, focada em algo, geralmente focada em algo, em alguma situação, mas fica completamente relaxada também, para que ela possa acessar o inconsciente dela. César, mas o que é o inconsciente, né? Para explicar o que é o inconsciente, eu preciso explicar o que é o consciente, né? Consciente é aquilo que você sabe que está acontecendo. Por exemplo, você tem consciência agora de que está olhando para mim através de um vídeo no Instagram. Essa consciência é clara para você. A brincadeira que eu faço aqui no consultório, né? Mas você não tem, por exemplo, até eu falar o que eu vou falar, consciência das coisas que eu vou falar. Você não tem consciência da temperatura do ambiente que você está. Mas agora que eu falei, você tomou consciência. Você não tem consciência da roupa que você está utilizando, né? Aí agora a tua atenção se voltou para aquilo lá e você começou a ter consciência daquilo que eu falei para você. Então, partiu de algo que estava inconsciente, você já está utilizando a tua roupa, para algo consciente, porque a tua mente se identificou de forma consciente com aquilo que estava lá. O Freud, ele falava que o inconsciente ainda é dividido em uma parte que é subconsciente, né? Que é mais profundo. E a gente acessa em estado hipnótico essa parte mais profunda do inconsciente, que é o subconsciente. Mas é só uma classificação aí que o Freud fazia no passado para determinar aí a forma como ele via o inconsciente da pessoa. Então, ele via o inconsciente e o subconsciente. E na hipnose a gente vai até esse fundo que o Freud falava aí no passado, né? Para justamente fazer a parte terapêutica. César, o que está lá no meu subconsciente? Cada coisa que acontece na tua vida, cada evento que acontece na tua vida, fica registrado lá no teu subconsciente e geralmente existe uma emoção relacionada àquilo que aconteceu na tua vida. Tá? Então, ou seja, aconteceu algo na tua vida e ficou uma emoção relacionada a esse acontecimento. Isso está lá no inconsciente, está lá no subconsciente. E na terapia a gente vai até esse ponto, né? Até esse subconsciente, até esse inconsciente, e ressignifica esse acontecimento da tua vida. Por quê? Esse acontecimento faz com que você haja e reaja de maneiras que você desconhece, que você não tem consciência de que está fazendo daquela maneira. Por exemplo, uma pessoa que perde a cabeça muito fácil, fica com raiva muito fácil, ela provavelmente, em algum evento exterior, acionou lá aquela memória que estava lá dentro dela e despertou aí a raiva, ou seja, ela assumiu aquela posição de raiva justamente porque acionou lá do subconsciente. Mas ela nem sabe o que é que acionou. Geralmente é dessa maneira. A Flávia falou
recomendo um livro chamado O Poder do Subconsciente. Bom pra caramba esse livro, já tá na minha lista, tu vai me emprestar depois também esse livro aí, tá? Sobre o subconsciente. Então, o que que a gente faz aqui? A gente busca em estado hipnótico você mesmo, esses eventos que são eventos sensibilizadores da tua vida e a gente ressignifica. César, o que que significa ressignificar? Ou a gente tira a emoção que está relacionada a ele, ou a gente dessensibiliza. Né? Existem várias técnicas que são utilizadas aqui dentro do consultório. Por que que é feito isso e por que que eu me altero? Por que que as situações da minha vida às vezes não estão sob meu controle? Vou explicar como é que funciona o ser humano, né? O ser humano pensa e todo o pensamento dele traz essa emoção. Que traz uma reação física. Como assim, César? É a história do limão. Imagina que numa terça-feira bem quente eu te trago um limão, mas um limão bem verdinho. Sabe? A casca assim e chega a brilhar a casca de tão verdinho que ele é. E aí você olha, pô, mas é bem verde mesmo, deve ser muito azedo. E eu corto esse limão na sua frente, ele já começa a soltar aqueles sumos, e aí eu entrego esse limão pra você, e você, ó, chupa um limão, mas um limão bem azedo, aquele que, sabe? É muito provável que você aí, ouvindo essa história que eu tô falando do limão, tenha salivado assim como eu salivei. Existia limão nesse momento que eu falei? Não, não existia limão. Mas a minha memória, o meu pensamento, trouxe aquele sentimento desagradável do limão e as minhas glândulas salivares liberaram saliva justamente para tirar a acidez desse limão que existiu só dentro da minha mente. Então vamos lá, eu penso, eu sinto e o meu corpo traz uma resposta física para isso. Quando você está vendo um filme, sei lá, Marley e eu, né? E você se identifica com a história da família, do cachorrinho, tal, não sei o quê. E o cachorro morre, a maioria das pessoas chora, sai lágrima. Mas se você olhar de fora aquela pessoa vendo aquele filme, você vai ver que não há motivo para ela chorar, ela está só vendo um filme. Mas o que que aconteceu ali? Ela acionou mentalmente a emoção de tristeza, né, de mágoa, de dor, né? Ela trouxe essa emoção e a glândula, né, lacrimal acabou liberando lágrima, como se ela estivesse passando por aquela situação. Mas tudo acontece dentro da nossa mente. Então isso acaba modificando bastante a nossa percepção. Então quando a gente faz a hipnose, a gente vai lá, busca esse momento e tira esta emoção. E a pessoa começa a se comportar de uma maneira diferente. Essa química que eu falei de pensar, sentir e o corpo responder, ela pode ser observável, igual a lágrima, igual a saliva, mas ela pode ser não observável. Por exemplo, eu estou numa situação de medo, eu estou numa situação que me gera perigo de vida, né? As glândulas suprarrenais vão liberar lá a adrenalina, enfim, meu coração vai bater mais rápido, minha boca vai secar, minha pupila vai dilatar, porque é uma reação mental, né? Emocional e física. Sempre está ligado nesse looping. Quando a gente entra num looping destrutivo, de ansiedade, por exemplo, num looping de tristeza, depressão, ele precisa ser cortado de alguma maneira. Aqui no consultório, o que a gente faz? A gente faz uma âncora hipnótica na mão esquerda, geralmente faço na mão esquerda das pessoas aqui, justamente para que ela tenha o controle de cortar qualquer looping que esteja fazendo mal para ela. Então vamos lá, eu tenho a parte consciente e eu tenho a parte inconsciente, né? Conscientemente e inconscientemente. Tudo que eu penso me traz uma emoção e toda emoção me traz uma reação física, certo? E quando a gente faz ela entra no processo hipnótico, ela mesma acessa o subconsciente dela, ela traz esse evento pra gente e a gente ressignifica esse evento, fazendo com que haja uma transformação nessa pessoa. Então, de uma forma bem didática e bem prática, o processo da terapia se dá, né, através da hipnose desta maneira que eu comentei com você aqui. Ou seja, você acessa o teu subconsciente através das ferramentas que eu utilizo aqui para indução hipnótica, né? E que é um estado natural do ser humano, e você faz aquele processo de introversão e ressignificação dos teus eventos sensibilizadores iniciais. César, o que muda em mim? Essa tua resposta para com o mundo, né? Ou seja, algo que inconscientemente te geraria, por exemplo, o que eu falei aqui, raiva, tristeza, ansiedade, coisas que te atrapalham no dia a dia,
né? Eles vão ser ressignificados e você vai ter aí uma condição de viver uma vida um pouco mais significativa. Ah, César, mas eu tenho medo de barata voadora, né? Tem muita gente que tem medo de inseto que voa. Esses insetos que voam, né? Provavelmente tem um trauma lá na tua vida, um momento que você sentiu muito medo daquilo e ficou guardado lá no teu subconsciente. E quando você vê um inseto voando, o que acontece? O teu subconsciente dispara aquele medo, aquele pavor. Eu peguei aqui o do inseto voando porque até atendi hoje alguém que teve um problema com inseto voando, tá? Ou seja, travar aquele pavor que pode fazer você sair correndo, desesperar. Tem gente que até desmaia por causa de um evento que aconteceu que gera medo, porque o cérebro vai lá dar aquela bugada e diz. Ou seja, a gente passa por todo esse processo justamente para acessar o subconsciente e refazer aí ressignificar o que está passando pela tua mente, o que está passando pelas tuas emoções, o que está passando pela tua reação física, tá? Então é um processo bem interessante. As pessoas perguntam assim para mim, César, eu vou perder a consciência quando eu estiver fazendo a hipnose? Né? Vou perder o controle sobre mim? Eu vou delirar? Não, aqui no consultório eu não pratico o delírio hipnótico, né? Geralmente as pessoas fazem justamente para entretenimento, né? Fazer a pessoa, sei lá, não enxergar mais ninguém, ver uma pessoa que não existe mais, enfim, esse delírio a gente não pratica aqui no consultório. Mas a pessoa não perde o controle sobre si quando está em estado hipnótico. Quando ela está em estado hipnótico, ela fica altamente focada em alguma coisa que geralmente a minha voz é aquilo que eu estou a pessoa induzindo a pessoa, né? Coloca daquela maneira e a gente essa pessoa acessa o subconsciente para poder ressignificar. E ela fica altamente relaxada. Alguém quer entrar aí para participar ao vivo? Só me confirma se quer mesmo, porque na realidade eu não tinha programado para alguém entrar ao vivo, tá? Dai Kawadi solicitou para entrar. Se quiser entrar, só me confirma aqui mandando uma mensagem, ó, quero entrar, e a gente já puxei para colocar também para você entrar. Tudo bem? Basicamente, eu puxei essa live, ela não foi programada. Vocês vão me ver mais vezes aqui no Instagram, falando um pouquinho sobre mente, falando sobre comportamento, falando sobre hipnose, que basicamente é o trabalho que a gente faz, e sobre o projeto Viva a Vida, que é uma comunidade onde as pessoas trabalham com ajuda mútua para autodesenvolvimento, para autoconhecimento, para esse tipo de situação, tá? Então, vou estar aqui à disposição justamente para a gente conversar sobre várias coisas que podem ajudar o nosso ano a acontecer, né? Falar em objetivo, pensar um pouquinho sobre por que a gente não cumpre as metas que a gente tem na virada de fim de ano, né? Porque justamente é muito difícil mudar um hábito nosso. É muito difícil sair de uma rotina que a gente está e partir para outra, né? E partir para outro movimento. A gente precisa de esforço, dedicação, precisa continuidade, repetição. Nisso a hipnose pode ajudar? Pode. Mas não é esse caso aqui que eu quero dizer. Eu queria dizer para você que se você deseja uma mudança verdadeira no teu ano de 2022, você precisa ter duas coisas que eu acredito ser fundamentais para a mudança. Primeira, é um objetivo muito claro do que você quer, né? Um objetivo de, cara, pô, esse objetivo tá claro para mim, é isso que eu quero para esse ano. Aquilo que você busca, muito claro, e você precisa ter também um motivo muito forte para fazer isso, tá? Eu gosto de exemplificar essas duas coisas que eu falo, falando daquele filme A Procura da Felicidade com Will Smith, com o filho dele, onde ele quer ser um corretor da bolsa de Nova York, lá do Wall Street, né? Ele deseja, ele quer muito aquilo, ou seja, o desejo dele, aquilo que ele busca, aquilo que ele quer, tá muito claro para ele, apesar de ele ter que vender aquele elefante branco que são as máquinas que ele vende lá de densidade óssea. Mas além de ter esse objetivo muito claro, ele também tinha um motivo muito forte, que era o filho dele. Então, se a gente tiver esses dois elementos na nossa vida, né, um objetivo muito claro e um motivo muito forte, qualquer coisa que realizar nesse ano de 2022. Então, vamos lá. Falei um pouquinho sobre hipnose clínica no começo desse vídeo.
E estou finalizando ele falando um pouquinho sobre atividades que a gente pode tomar para conseguir realizar o que a gente deseja no ano de 2022. Quer realizar? Cara, tem um objetivo muito claro e tem um motivo muito forte, que eu tenho certeza que você vai ser capaz de transformar o que você quiser no que você quiser. Tudo bem?